Glória a Deus. Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do Senhor reine sobre cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Estamos gratos ao Senhor por esse tempo tão maravilhoso. Estamos aqui na presença do Pai para hoje juntos desfrutar da sua palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu fiz aqui um esboço, irmãos, e eu estou perdido aqui no meu esboço. Normalmente a gente faz esboço, mas usa pouco, né? Então vamos lá. É, verdade. Glória a Deus. Nós estamos ouvindo uma série de mensagens com respeito às promessas do Senhor. Nosso pastor tem pregado já há algumas semanas a respeito das promessas, né? E você conhece as promessas do Senhor por meio da palavra do Senhor, né? Daquilo que Deus traz entendimento ao teu coração com relação àquilo que Ele tem para a tua vida, para a tua família, para o teu presente, para o teu futuro. E a outra forma de você conhecer e se apoderar das promessas é através da oração. Na palavra, Deus fala contigo. Na oração, você se comunica com Deus. E Deus colocou no coração do nosso pastor que uma vez que você precisa comunicar-se com Deus, nada melhor do que você conhecê-lo através da oração, por aquela oração que o Senhor ensinou, que nós conhecemos como o Pai Nosso, não é? E ali o texto de Mateus, capítulo de número 6, verso 9, Jesus ensina: portanto, vós orareis assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. E o pastor, então, ele começou a pregar, né? Ele veio trazendo esta palavra e ele falou sobre algumas partes do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, sobre a soberania de Deus, sobre o poder, a grandeza, a exaltação ao Senhor. E ele foi transcorrendo, então, acerca do Pai Nosso. E quando chegou aqui no verso 12, né? Verso 11, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Verso 12, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Aí ele nos pediu para ministrar sobre esse versículo. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Tem outra tradução que diz: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E eu, orando ao Senhor e buscando acerca do que falaria, e eu confesso aos irmãos que o pastor nos deu essa incumbência no domingo, e na segunda eu comecei a buscar o Senhor, orar, e Deus já me deu essa palavra na segunda-feira mesmo. E ontem eu só sentei para rabiscar algumas coisas, mas já estava no meu coração já o que o Senhor me colocou a dizer sobre esse texto. A primeira coisa que eu quero que você entenda, queridos, é que os pecados, todos eles, já foram pagos na cruz do Calvário. Diga amém. Nessa noite, amados, uma noite muito especial, a noite da Santa Ceia, nós vamos demonstrar esta comunhão profunda que temos com o Senhor. Nós vamos trazer aqui, nesta noite, na ceia, aquele momento que nós estamos para nós, como igreja, é um tempo muito precioso, de muita intimidade, porque Jesus diz em João, capítulo de número 6, versículo 53 em diante, que aquele que come da minha carne, eu permaneço nele,
Por isso que pão engorda, irmão, porque permanece, não sai. É verdade. Os nutricionistas falam isso. Você não expele o glúten. E Jesus, sabendo disso, porque ele é Deus, diz: eu fico em você. Eu permaneço em você. Agora, essa comunhão, queridos, que vem através da aliança de Cristo para conosco, ela precisa ser zelada, ela precisa ser cultivada, ela precisa ser muito bem administrada no dia a dia, porque há espíritos contrários que querem nos tirar essa comunhão. E a nossa própria natureza humana, pecaminosa, decaída, que insiste em pecar o tempo todo, para que numa noite como essa o diabo venha e nos envergonhe e diga: você não pode tomar. Por quê? Porque você pecou, você errou. E há os religiosos legalistas que querem que você ainda pague pelo pecado, que não entendem o tamanho do perdão de Deus, assim como o filho que ficou na casa quando o pródigo chega e o pai faz aquela festa porque o filho retornou. O outro filho que havia ficado na casa tinha o coração de escravo, não de filho, não entendeu o perdão do pai e criticou o pai e odiou o próprio irmão e invejou o próprio irmão, porque ele disse: esse teu filho saiu e gastou todo o dinheiro. E ele retorna e você pega o bezerro cevado. Sabe o que é o bezerro cevado, irmão? De quando em quando o rei, naquela época, saía e apontava uma casa: eu vou naquela casa hoje. E poderia ser que o rei, a qualquer momento, entrasse na casa de algum dos seus plebeus, dos seus servos, daqueles que estavam no seu reino. Então toda a família mantinha um animal ali, cevado, gordo, bonito, para se por acaso o rei viesse na casa, tinha aquele animal. E quando o irmão chega e vê aquela festa, mas para mim nem um cabrito você não deu, agora para esse miserável você deu um bezerro cevado. Não entendeu o amor e o perdão do Pai. Queridos, a primeira coisa que eu vejo nesse texto aqui: perdoa-nos as nossas dívidas. Queridos, a nossa dívida foi paga por Cristo na cruz, mas nós somos devedores, não mais ao pecado, mas tudo que somos, tudo que temos, tudo que fazemos, devemos a Ele. A nossa vida, a nossa salvação, o ar que respiramos, tudo vem dele, coexiste por ele e é para a glória dele. A tua vida existe para a glória do Senhor. Mas nós somos devedores, amados. E eu acho interessante que essa palavra ela vem logo após ele ter falado do pão, o pão diário. O pão diário aqui simboliza o alimento do dia a dia. Aquilo que você precisa para suster o teu corpo. Para você se manter firme, com saúde. Para você poder andar, trabalhar. Então, com o pão, você vive diariamente. E aí vem a questão do perdão. E nós pecamos tanto, irmãos, que nós precisamos pedir perdão diariamente ao Senhor. Nós não precisamos pagar pelo pecado, mas nós precisamos pedir perdão pelo pecado diariamente. Porque a Bíblia diz que aquele que diz que não peca, faz de Deus mentiroso. A nossa natureza, ela é pecaminosa. Então, com o pão, você vive diariamente. Com o perdão, você convive diariamente. E é interessante, amados, que diariamente nós violamos os preceitos do Senhor. Nossas ações, pensamentos,
palavras. Que a nossa oração seja como o do salmista, no Salmo 19, versículo 14, quando diz assim: que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, ó Deus. Mas eu tenho certeza, amados, que a maioria de nós não agrada ao Senhor todos os dias como deveria. A maioria de nós não ama as pessoas como deveria. A maioria de nós erra mais do que deveria. Nós somos devedores com aquele que já pagou a nossa dívida. Então, diariamente, precisamos nos curvar diante dele e dizer: perdão, Senhor, pela minha dívida. Acredito eu que nós oramos pouco pela quantidade que pecamos. Só que a gente se preocupa com essa questão do pecado, amados. Eu acredito que você se preocupa com isso. E no teu momento de oração, porque eu acredito que você, como um cristão, ora. Porque é recomendação bíblica: orai sem cessar. Você está dirigindo, você está orando, você está lavando uma louça, você está orando, você está trabalhando, você está com o pensamento no Senhor. Então eu acredito que você ora ao Senhor. Mas nessa questão especificamente do pecado e do perdão, nós costumamos pecar no varejo e pedir perdão pelo atacado. A gente peca pecado por pecado, mas na hora de confessar, diz: Senhor, perdoa todos os meus pecados. E não é assim, amados. Nós precisamos ser claros com o Senhor. Porque há pecados que já foram perdoados, mas nós não aprendemos a tomar posse desse perdão. Nós não aprendemos ainda a confessar esses pecados. E às vezes nós nos enrolamos na presença do Senhor. E é como aquele filho que quer contar uma traquinagem pro pai. E ele fica: pai, o que foi, meu filho? Não, é que... sabe como é? Rapaz, fala logo. Não é assim? É porque você está meio sem certeza do que vai acontecer. Mas com Deus, queridos, é certo que o perdão dele vai te alcançar. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Aleluia. Você não precisa se enrolar diante de Deus, irmão. Confessa pecado por pecado, né? É assim que funciona. Deus está desejoso em perdoar. Porque o texto de Provérbios 28, 13 ainda diz: porque aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, mas aquele que esconde nunca prosperará. Quantos desejam alcançar a promessa do Senhor aqui? Então confesse o seu pecado, querido. Pecado tem nome, tem CPF, tem data, tem lugar. Seja claro com Deus. E siga o conselho de Jesus, que sempre, quando ele declarava uma palavra de perdão, ele dizia: vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Quando você levanta da oração, a partir daquele momento, você pode se levantar perdoado, querido. E tomar posse da palavra, segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 17, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Há promessas de Deus para a tua vida, mas você só vai alcançá-las se você não estiver atrelado a coisas da tua vida. Corta esse laço, se desvencilha das garras, das acusações do diabo. Na cruz você acha o perdão. Em Cristo você acha o perdão, porque Ele já verteu todo o seu sangue na cruz para que você fosse livre. Você é livre em Cristo Jesus. Diga glória a Deus. Aleluia, aleluia.
E aí vem o segundo aspecto desta mensagem. Perdoa-nos, assim como nós perdoamos. Perdoa-nos, Senhor, assim como nós perdoamos. E aqui, amados, há uma questão de entendimento, de interpretação, porque dá a impressão que nós temos a capacidade de perdoar, assim como Deus nos perdoou. Parece uma comparação entre nós e Deus. Mas não é isso que Jesus estava dizendo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você não precisa responder, só pense. Você já perdoou alguém na sua vida? Você já declarou perdão a alguém? Agora, me diga, você quer que Deus te trate da mesma maneira que você trata essa pessoa que você perdoou? Você quer que Deus haja com você como você age com essa pessoa que você perdoou? Você quer que Deus deseje a você tudo aquilo que você deseja àquela pessoa que você perdoou? Entenda, querido, que esse texto não tem a ver com o outro. Tem a ver com você. Tem a ver com você. O que Jesus está querendo dizer aqui, que você receba o perdão de Deus e aprenda a amar com o amor de Deus, a ponto de compreender o perdão e perdoar da mesma forma que você foi perdoado. Agora, quando você perdoa, mas não perdoa, teu problema não é com o outro, teu problema é com Deus. Você não entendeu ainda. Você não percebeu ainda a grandeza daquilo que você recebeu. Quando aquela mulher entrou na casa do publicano, onde Jesus estava, e o publicano olhou ela nos pés de Jesus, e ele murmurou no seu coração, dizendo, se esse aí fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher que está tocando nele. Jesus olhou para ele, conhecendo seu coração, e disse, fulano, eu entrei na sua casa, você não beijou a minha face, você não ungiu a minha cabeça. Essa, desde que entrou aqui, não cessa de beijar os meus pés. Não cessa de molhar os meus pés e enxugar com seus cabelos. Mas você sabe por quê? Porque um homem, me diga uma coisa, deve 100 mil e o outro deve 5 reais. Os dois são perdoados. Quem vai ficar mais agradecido? O que recebeu o perdão de 100 mil. Falou bem. É bem isso mesmo. Porque quem mais é perdoado, ama mais. Quem é mais perdoado, ama mais. Sabe por quê? Às vezes a gente não entende o perdão de Deus, porque a gente acha que a gente é bom. E eu só perdoo o outro porque eu sou bonzinho. Eu só perdoo o outro porque eu sou legal. E eu me acho tão bom a ponto de merecer o perdão de Deus. Por isso eu perdoo você. Porque eu sou bom. Eu sou tão bom que Deus foi obrigado a me perdoar. E aí, com a minha bondade, agora eu te perdoo também. Se eu for me comparar, eu vou entender que eu não tenho nada de bom para oferecer. Se eu consigo perdoar, quando eu consigo perdoar, é porque eu entendi o que eu recebi. Quem perdoa é porque ama. Teu problema não é com o outro. Se você sair nessa noite aqui, querido, sair nessa noite aqui, não saia dizendo, bom, eu ouvi a palavra, eu vou ligar para o fulano e vou perdoar, vou pedir perdão. Não. Teu problema não é com ele. Você deve ir a Jesus primeiro.
Jesus, eu preciso entender o tamanho do teu amor. Jesus, eu preciso compreender, porque eu não consigo perdoar. Eu preciso alinhar o meu coração contigo. Porque quando você não perdoa, querido, o teu orgulho é maior do que o amor que você recebeu do Senhor. Isso está te atrapalhando. Você é uma nova criatura, amado. A Bíblia diz que o amor de Deus está derramado sobre nós, sobre o nosso coração, derramado. 2 Coríntios 5,17, eu falei aqui, né? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Versículo 18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou com Ele mesmo e nos deu o ministério da reconciliação. Deus te deu o ministério da reconciliação, amado. E eu vejo gente pregar por aí, já ouvi isso sendo dito. Você tem que perdoar, mas não é obrigado a conviver. Ok. Aí Jesus vai te perdoar e não vai conviver com você também. Você vai entrar no meu céu, mas eu não quero nem olhar para sua cara. É isso que Jesus vai fazer conosco? Oh, queridos, que o Espírito Santo nos faça mergulhar na revelação do coração de Deus, para que possamos entender que o perdão é a base de relacionamento. O ministério da reconciliação foi nos dado, e quando você é cheio do Espírito Santo, não haverá barreira, não haverá porta fechada. O amor vence todas as coisas, querido. Deus te chamou para isso. Pastor, mas é difícil perdoar. É difícil. Claro que é difícil, irmão. Ninguém diz que é fácil. É por isso que todo domingo nós estamos aqui, irmão, ouvindo uma palavra. É por isso que toda a terça-feira você vai na célula para ouvir uma palavra. Porque não é fácil. Mas se você entender o que há no coração de Deus, querido, você vai olhar para o amor de Deus e não para a ferida causada pelo parceiro, companheiro. Sabe o que acontece? A gente fica, ao invés de olhar para a cruz, para o amor derramado, a gente fica olhando para o estrago que foi causado. E sabe, queridos, falar de perdão não é uma coisa fácil. Pregar também não é uma coisa fácil. Se alguém falar, não, perdoar é coisa fácil, é porque nunca passou por uma traição. Quem diz que é fácil perdoar, nunca passou por uma punhalada nas costas. Nunca passou por um engano. Nunca foi trapaceado, passado para trás. Nunca levantaram uma calúnia ao teu respeito. Não é fácil, queridos. Mas essa é a essência do verdadeiro cristianismo. É o negar-se a si mesmo. É abrir mão do direito em favor do outro. Sabe, querido, é você aprender a orar por quem te persegue, como Jesus ensina. É aprender a abençoar aqueles que te maltratam, que maldizem ao teu respeito, que levantam calúnias ao teu respeito, que
querem destruir a tua reputação, muitas das vezes, é você aprender a amar essas pessoas, e só tem um jeito, querido. Começa a orar por essa pessoa. Você não consegue odiar pessoa que você ora por ela. Começa na força do ódio mesmo. Jesus abençoa. Eu queria matar, mas o Senhor vai abençoar. Começa, entendeu? Vai contra a tua natureza. Morra, querido. Morra todo dia. Porque há uma promessa. Há uma promessa para a tua vida. E se você ficar nesse limbo, você não vai alcançar. Você não vai conseguir tomar posse. Porque isso vai estar te puxando sempre para baixo. Aleluia. Aleluia. Ministério da Reconciliação vai te levar a uma vida frutífera. Fruto, irmão. O que são frutos na vida de um cristão? João, capítulo 15, versículo 16, a Bíblia diz: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e des fruto, e o vosso fruto permaneça. O que é isso, amado? Por muito tempo eu achei que esse fruto que Jesus estava falando eram almas. Precisava ganhar para Jesus. E a gente pode até pensar que sejam. Mas ele diz que o vosso fruto permaneça. Então se a pessoa desviar, o que aconteceu com o fruto? O fruto é o que a tua vida vai gerar, querido. No teu caráter, na tua essência, na pessoa que você vai se tornando cada dia mais parecido com Jesus. Você vai frutificando, e as pessoas começam a observar os frutos que a tua vida está produzindo. E a árvore é conhecida pelos frutos. Você vai frutificar, querido. Você vai crescer. E última coisa. Perdoar. Não é esquecer. Toda vez que você encontrar a pessoa que você perdoou, e ela te enganou, te roubou R$100, que seja, você vai olhar para ele e vai lembrar do cenzão, não vai ter jeito. Você vai lembrar do cenzão. Conheço uma situação do pastor Mike, né? Eu acompanhei meio de perto e a pessoa deu um calote nele. E ele perdoou. Eu vejo que quando ele se encontra com essa pessoa, abraça e tal. Mas eu tenho certeza, pastor Mike, que você lembra. Ele lembra. Que até eu lembro que não tinha nada a ver. Não é esquecimento, você não bateu a cabeça. Você não está sofrendo de amnésia. Você vai lembrar. Mas quando você aprende o amor de Deus, aquilo não te dói mais. Aquilo não te machuca mais. Porque você já não está mais se alimentando aquela ferida. Você está sendo cheio do Espírito Santo. Você está se alimentando de Deus, querido. Se você libera o perdão, você perdoa como Deus te perdoou. Você entendeu isso? Você está cheio da presença. Aleluia. Quando você olhar para alguém que te feriu, olhe com o olhar de Cristo, porque Ele é o nosso maior exemplo.
E ele não nos pede para fazer nada que ele já não tenha feito. Aleluia. Não sejamos, querido, como aquele credor incompassivo que recebeu um perdão extraordinário e chegou na esquina e pegou o outro pelo pescoço. Conhece bem essa história, né? O rei foi acertar conta com seus servos. E ele tinha um camarada que devia um dinheiro para ele que era impagável. Nem que ele vendesse a mulher, a casa, todos os filhos que naquela época viravam escravos, até quitar a dívida, não tinha como pagar, não tinha, era impossível. Na casa hoje aí de uns, 10 milhões aí, não tinha como pagar. E o rei simplesmente chama ele e diz, olha, você me deve tudo isso. Eu queria te pagar, mas eu não tenho como. Tudo bem, querido. Tua dívida está perdoada. Recebeu o perdão, saiu alegre, feliz. Encontrou um conservo, um servo igual ele. E o cara devia 10 reais para ele, irmão. Ele pegou o camarada pelo pescoço, falou, você vai me pagar o meu dezão. Comparado com os milhões que ele foi perdoado, não era nada. Até porque dezão não é nada mesmo, né, irmão? E pegou o camarada pelo pescoço e mandou jogar na cadeia. E o cara falou, mas pelo amor de Deus, homem, eu vou te pagar. Não interessa, se não me pagar agora, você vai preso. Alguém viu aquilo e comunicou com o rei. O rei mandou chamar ele. O que você fez, rapaz? Eu te dei um perdão de algo extraordinário. E você, quando viu o teu companheiro, em vez de fazer a mesma coisa que eu fiz por você, você mandou prender o camarada, pegou ele pelo pescoço. Você perdeu a promessa. Mandou prender ele e disse, jogue ele nas trevas. E ele vai ficar lá. Porque ele não tem como pagar, então eternamente ele vai viver lá. Sabe, queridos? Nós temos recebido palavras poderosas acerca daquilo que Deus vai fazer. Ouvimos hoje aqui, palavra poderosa, irmão, na hora da oferta, de que você vai ter oferta de R$1.000 para dar na célula. Foi isso que a gente ouviu. Glória a Deus. E eu creio nisso, irmãos. Que 10 mil para você vai ser dinheiro de bala, como disse o pastor aqui. Amém? Mas, irmãos, há uma promessa que é muito maior do que isso. Há uma promessa, irmãos, que está acima de qualquer coisa. Jesus vai dizer, do que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Na Bíblia existe 2 pecados, irmãos, que não tem perdão. Dois pecados, irmão. Deus perdoou todo o pecado, mas tem um que ele falou assim, ó. Você pode pecar contra o Pai, você pode pecar contra o Filho, mas se você pecar contra o Espírito Santo, esse não tem perdão. Está escrito. E o segundo? Tem mais um, irmão. Tem mais um. E eu vou te dizer qual é. E esse leva para o inferno mesmo. Ele diz assim, versículo 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Você entende que falta de perdão leva para o inferno, irmão?
Porque uma vez que você não perdoa, Deus não tem como te perdoar. E se você não recebe o perdão, todos os teus pecados estão sobre você. E o teu sangue não é puro o suficiente para ser oferecido como sacrifício diante da justiça de Deus. Ela não vai aceitar o teu sangue. Então a falta de perdão, querido, pode levar o cristão ao inferno. A traição, a ingratidão, o abandono, o abuso, machuca, dói. É terrível. Mas entenda de uma vez por todas. Você precisa mergulhar no coração do Pai e buscar lá, para que você possa alcançar a maior das promessas. Não ser riscado do livro da vida. Ser crente não é fácil, irmão. Esse negócio de ser crente eu já perdi briga boa, irmão. Negócio de ser crente já perdi dinheiro. Negócio de ser crente já fui humilhado. Me lembro que uma vez nós passando uma luta tremenda, pagando aluguel, e um irmão ofereceu o terreno dela para nós construirmos uma casa. E nós construímos uma casinha relativamente boa. Cabia eu e as mulheradas. Eu, a mulher e 3 filhas. Só que aquela irmã, ela era uma bênção. E ela não quis dar a chave do portão para nós, não sei porquê. A nossa casa era na frente, a dela era no fundo. E ela não quis dar a chave do portão. E eu nunca esqueço, irmãos. Por isso que eu falo, você perdoa, mas não esquece. Não é amnésia? E uma tarde daquelas, estava chovendo, irmão, nós descemos, chegamos em casa, estávamos sem carro aquele dia, e a Bruna ali de cadeira de rodas, e nós ali com as meninas, e aquela chuva, e nós gritando no portão, abre o portão, abre o portão! E ninguém abria o portão, amados, e a gente ligava, a pessoa não atendia. Depois que a gente estava todo ensopado, alguém atendeu o telefone, ela não estava em casa, estava lá em cima, aí veio a filha dela. E quando a filha dela chegou, irmãos, ela olhou para nós e deu um sorriso, irmãos. Aquele sorriso bem assim, tá vendo, seus miseráveis? Por que vocês vieram morar aqui? Agora sofram. Eu podia ter pulado, porque o portão não era tão alto, ter pulado e ficado lá dentro, né? Mas eu ia deixar a mulher e as crianças ali fora, na chuva, então eu falei, então vamos ficar aqui. Irmãos, naquela hora entrou um espírito de ira no coração da minha esposa. E ela queria matar aquela menina. Sério. Nós entramos na casa, pensa que essa mulher, meu Deus, foi difícil. E eu falo para vocês de verdade, irmão, eu tive que colocar a mão na cabeça dela. Sentei ela, coloquei a mão na cabeça dela, comecei a expulsar, irmão, aquele espírito de ira. É verdade. E fui orando, e ela começou ali, ela estava quase possuída, irmão, quase, não é? E eu vendo ela naquela situação de angústia, uma dor, irmão, uma dor terrível no coração dela, irmãos. E eu orando por ela, Senhor, conforta, acalma, Senhor, traz uma solução e tal. E oramos, irmão, eu orei por ela, orei até que ela acalmou, tal. Depois dei um copo d'água, falei, fala, Jesus é bom. Ela falou, Jesus é bom. Eu falei, então tá liberto. Eu amo Jesus. Uma prova, irmãos, tremenda. Passou o tempo, a gente saiu de lá, graças a Deus, mas sabe, passamos por isso. Uma vez, todos os dias, irmãos, eu ia buscar o meu pastor na casa dele, morava lá em São José, com o meu carro, com a minha gasolina, né, que às vezes faltava no caminho. E uma noite, irmão, levei ele embora, ele e os meninos que foram posar na casa dele. E voltei.
Quando cheguei ali no Centenário ali, né, antes do terminal da Vilas Oficinas, acabou a minha gasolina. E eu todo de terno, empurrei o carro, parei no acostamento e voltei uns 2 quilômetros com um galãozinho, sapato, toc, toc. Era uma meia-noite mais ou menos, sei lá, 11 horas, meia-noite. Cheguei no posto lá, coloquei a gasolina, né? Não existia Uber naquela época. Peguei um galãozinho com gasolina e voltei até o carro e peguei chuva de novo, né? Chuva. Mas sabe, irmão, que eu não fui murmurando, fui dando glória a Deus, fui adorando a Deus aquele tempo e tal, né? Falando com o Senhor. Poxa, Senhor, que prova, né? Meu Deus do céu. E tudo bem. Cheguei lá, coloquei gasolina no carro, vim embora. No outro dia, pulei cedo, fui buscar ele na casa dele com os meninos. E na vinda, eu notei que os meninos não paravam de rir. E eles eram muito zoeira e davam risada, não sei o quê. E eu também sou zoeira também, né? Então, entrei no embalo, mas eu não entendi por que aquela risada. Muita gargalhada. E o pastor sério. Deixei o pastor na igreja e fui levar os meninos na casa deles, que eram umas 3 quadras ali perto. E aquela risada, e os dois se olhavam, se cutucavam. Eu falei, ô Marcinho, abençoado, o que está acontecendo? Né? Até um ponto tem graça, mas o que está vendo? Falou, não, nada. Falei, não, tem alguma coisa, né? Quase falei igual os irmãos da Deus e Amor. O Espírito do Senhor que não se engana está me revelando aqui. Tem alguma coisa aí, né? Ele falou, acabou tua gasolina ontem, né? Eu falei, acabou. Mas como é que você sabe? Deus te revelou? Porque eu era muito crente, irmão, nessa época. Deus te revelou? Eu falei, não, irmão. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, nós vimos você. Sério? A gente passou por você, estava saindo do posto, nós passamos de táxi. Nós estávamos indo ali na Vila Oficina pegar pizza. Falei, sério, cara? Sério? Falei, por que vocês não pararam? O pastor falou que não, que Deus ia te provar e deixasse você lá. Irmãos, até hoje o pastor não sabe disso. Por quê? Porque eu não deixei aquilo entrar no meu coração contra ele. Pelo contrário, eu orava por ele. E nunca ele soube que eu sabia. E eu olhava para ele, e ele todo feliz, e eu pensava, vai pro céu, né, irmão? Aí você pode pensar, mas irmão, o que você ganhou com isso? Irmão, o que eu ganhei eu não sei. Mas eu sei o que eu não perdi. Eu sei o que eu não perdi. Fique de pé, querido. O que é que você ganha, irmão? Pergunta para Estevão o que ele ganhou. Capítulo 7 de Atos. Pregou a palavra para aquele povo. O povo se endemoniou contra ele. Arrastaram ele para fora da cidade. E apedrejaram ele. E o que foi que ele fez? Levantou a mão e disse, Pai, Jesus, não impute esse pecado a esse povo. Eles não sabem o que estão fazendo. Eles não têm noção. Eles estão fora de si. Eu estou tomando pedrada aqui. Mas eu estou vendo o céu aberto. Aleluia. Você pode ganhar, amado, o céu aberto sobre a tua vida quando você decidir perdoar como você foi perdoado. Se você decidir amar como você foi amado, os céus se abrem sobre a tua vida. Pode não cair dinheiro do céu, mas a glória de Deus vai caminhar com você. Você vai ter autoridade no mundo físico e no mundo espiritual. Por quê? Porque Deus vai olhar para você e vai dizer, esse é o meu filho amado, que me dá prazer.
em quem eu me alegro, em quem eu me comprazo. O teu nome, querido, escrito no livro da vida. Toda vez que você tiver que liberar perdão e não tiver condição, olhe para Jesus e ore por aquela pessoa até você conseguir amar aquela pessoa. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, que são muitas. E quando nós entendemos o valor disso, o que os outros nos devem, vira dinheiro de troco, vira nada. O perdão traz a paz ao teu coração. O perdão traz a convicção e a certeza da vida eterna. E para encerrar, irmãos, toda vez que você for tentado, a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre a terra para contemplar os bons e os maus. Toda vez que houver um momento, uma tentação, uma dificuldade, os céus vai estar te olhando e vai dizendo: qual será a reação dele? Qual será a reação dela? O que é que ele vai fazer? O que é que ela vai fazer? Para você pode ser uma angústia tremenda, mas para Deus é o momento dele ser glorificado através da tua atitude, da tua ação. Os céus esperam mais de nós, amados. Se no céu houvesse apóstolo, acho que um anjo falava pro outro: eu acho que ele não vai perdoar, não. Essa foi demais. O outro dizia: o apóstolo, cenzão que ele vai perdoar, porque ele tá cheio do Espírito Santo. Rapaz, você não vai ganhar meu dinheiro, não. Eu acho que ele tá na carne. Não, eu vejo ele orando, eu vejo ele clamando, eu vejo ele buscando. E a tua atitude vai fazer festa no céu. Porque é a atitude de um pecador arrependido. Glória a Deus. E quando um pecador se arrepende, irmão, a festa no céu. Aleluia. Aleluia. Falamos de muitas coisas aqui, amados. Eu não sei em que essa palavra falou com você. Eu não sei o que você estava esperando. Mas eu sei que é a maior promessa, irmão, você não pode perder. Se você tem algo no teu coração, nessa noite, uma noite de ceia, o texto diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Feche os teus olhos. Comece a sondar o teu coração enquanto o grupo de louvor adora a Deus.